pessoal, tudo bem? Hoje eu tô trazendo pra vocês a regravação da boina Labelle, que é uma boina que eu fiz em 2015 aqui no canal, e hoje eu tô refazendo ela, dando pra vocês a versão destro, que não teve na época, já que eu sou canhota, e na época eu só fazia versões pra canhoto. Então eu tô trazendo agora uma nova gravação na versão destro e na versão canhoto, que você vai encontrar aqui com os links na descrição, tá, pessoal? Os materiais que a gente vai utilizar, você confere aí na lateral, mas são os mesmos materiais que eu utilizei na primeira aula, a lã molê. Entretanto, você pode fazer, pessoal, com qualquer lã, com qualquer fio de acrílico. E se você quiser escolher os seus fios de acrílico no melhor lugar, basta você acessar o site da Bastex. O endereço está aparecendo aí embaixo do seu vídeo. Também vou deixar o link direto na descrição para a Bastex. Siga a Bastex nas redes sociais e lá você encontra, além dos fios de acrílico para você fazer a boina Labelle ou qualquer peça de inverno, você encontra materiais para qualquer tipo de artesanato. Ok, pessoal? Então vamos começar o nosso trabalho de hoje. E nós vamos iniciar a peça pela lã molê na cor branca. Vamos fazer aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Como nós vamos trabalhar de forma circular, essa primeira correntinha nós vamos utilizar como núcleo do círculo. Então você vai vir dentro dessa primeira correntinha e vai fazer dentro dela 15 pontos altos. Essas 3 correntes que vocês estão pulando já irão equivaler a um ponto alto. 1, 2, 3, 15 pontos altos, que com as 3 correntes que a gente pulou equivale a 16 pontos altos. Vamos vir na terceira corrente contando de baixo para cima, do primeiro ponto alto que foi feito com correntes, e vamos fazer um ponto baixíssimo, encerrando assim a carreira. Assim a gente termina a nossa primeira carreira. Vamos para a segunda carreira subindo com 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. Nesse mesmo ponto, onde a gente fez em cima um ponto alto, subindo com as 3 correntes, nós vamos fazer nele outro ponto, só que nós vamos fazer o ponto alto em relevo, pego pela frente. Olha só, é como se a gente fosse colocar no mesmo ponto 2 pontos sobre ele, só que um a gente vai fazer um ponto alto convencional, que nesse caso aqui está sendo representado pelas 3 correntes, e o outro ponto é o ponto alto em relevo. Então a gente vem nesse mesmo ponto de base, onde a gente fez, repito, essas 3 correntes sobre ela, entra aqui antes do ponto e sai logo depois do ponto, dessa forma, laça o fio e puxa, fazendo assim um ponto alto em relevo. Agora a gente vai para o ponto seguinte e faz um ponto alto convencional, daquele tradicional pego em cima. Olhem só, sobre esse mesmo ponto a gente faz um ponto em relevo. Entro antes do ponto, saio logo depois, laço, puxo e faço o ponto em relevo. Mais uma vez a gente vai para o próximo ponto, faz no topo um ponto convencional, um ponto alto convencional, mas pegando o mesmo ponto da base, a gente faz um em relevo. Olhem só. Vamos aqui para o próximo ponto. Nesse próximo ponto a gente pega aqui na parte de cima fazendo um ponto alto convencional. E nesse mesmo ponto de base a gente faz um ponto alto em relevo. E a gente faz isso aqui até o final da carreira. Vamos lá. Chegamos aqui no final da nossa segunda carreira. Vamos aqui na terceira corrente, contando de baixo para cima e fazendo um ponto baixíssimo. Agora a gente vai para a terceira carreira. Vamos fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. E no ponto seguinte, a gente tem um ponto alto em relevo. Sobre o ponto alto em relevo, a gente vai fazer outro ponto alto, um ponto alto convencional, daquele pego no topo. Mas, pegando esse mesmo ponto alto em relevo, a gente vai fazer outro ponto alto em relevo. No ponto seguinte, a gente tem um ponto alto convencional. Sobre ele, a gente faz outro ponto alto convencional. Logo depois a gente tem um ponto alto em relevo. E sempre que você chegar no ponto alto em relevo, você faz aqui no topo um ponto alto convencional e pega o ponto alto em relevo fazendo outro ponto alto em relevo sobre ele.
Ou seja, você vai continuar os mesmos aumentos que você fez na carreira anterior. Porém, esses aumentos só irão acontecer sobre os pontos altos em relevo. Aqui a gente tem um ponto alto convencional, nele a gente vai fazer outro ponto alto convencional. Aí a gente vem para o ponto alto em relevo, aqui a gente faz um ponto alto convencional e o ponto alto em relevo pegando o mesmo ponto alto em relevo. E a gente faz isso, olhem só, até o final da carreira. Vamos lá. Chegando aqui no final da terceira carreira, vou fechar aqui novamente na terceira corrente, contando de baixo para cima com um ponto baixíssimo. Vamos agora para a quarta carreira. Na quarta carreira a gente vai fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. No ponto alto seguinte, a gente vai fazer outro ponto alto. No ponto seguinte, a gente tem um ponto alto em relevo, então a gente vai fazer o ponto alto no topo e pegando o mesmo ponto em relevo, a gente faz outro ponto em relevo. Ou seja, nós vamos continuar com a mesma sequência de pontos que a gente fez na carreira anterior, onde a gente fez um ponto alto, onde tinha ponto convencional, olhem só, aqui a gente tem um ponto convencional, sobre ele a gente faz um ponto alto. Aqui a gente tem outro ponto convencional, sobre ele a gente faz outro ponto alto. Aqui a gente tem um ponto alto em relevo, então primeiramente a gente faz sobre ele um ponto convencional e depois sobre o mesmo ponto um ponto alto em relevo. Observe que dessa vez, entre um ponto alto em relevo e outro, a gente tem 3 pontos altos convencionais. E a cada carreira essa quantidade de ponto vai aumentar justamente por causa dos aumentos em que a gente faz quando a gente chega nos pontos altos em relevo. Lembre que esses aumentos são apenas nos pontos altos em relevo, tá? E lembre também que quando você for trabalhar no ponto em relevo, você primeiro faz um ponto convencional no topo e depois faz um ponto alto em relevo. Olhem só, um ponto convencional sobre o primeiro ponto da base, outro ponto convencional sobre o segundo ponto da base. No terceiro ponto a gente tem um ponto alto em relevo, então a gente faz mais um ponto convencional e logo em seguida um ponto alto em relevo. Quando eu falo ponto convencional, eu quero dizer aquele ponto alto tradicional, tá? O ponto básico do crochê. Pessoal, a gente vai seguir o nosso trabalho com esse esquema, tá? Com esse mesmo esquema, ponto alto sobre ponto alto e sobre ponto em relevo a gente faz um ponto alto e um ponto alto em relevo no mesmo ponto, ok? Você vai fechar essa carreira e a gente também vai dar sequência nas outras carreiras seguindo dessa forma. Então eu vou adiantar o meu trabalho e eu já vou voltar com essa primeira etapa concluída. Lembrando, você vai seguir esse esquema de distribuição de pontos, tá? Olhem só como vai ficar. Pronto, pessoal, olhem só. Aqui eu tenho, pessoal, um total de 8 carreiras, tá, pessoal? 8 carreiras. Entre um ponto relevo e outro, eu tenho 7 pontos altos convencionais. Olhem só, vou mostrar aqui mais próximo para vocês, porque tá meio branco no branco aqui. Um ponto relevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, um ponto relevo, ok? Eu também tenho uma dica que eu vou dar para vocês, caso vocês usem outro fio ao invés do molê, é que aqui nesse momento eu tenho de diâmetro 25 centímetros, ok? Então, se você fizer com outro fio, você segue essa sequência até você ter 25 centímetros de diâmetro também para uma boina de tamanho adulto. Agora eu vou fazer mais 3 carreiras, só que essas 3 carreiras não terão aumento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir novamente com 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Vai trabalhar um ponto alto para cada ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas dessa vez, olhem só, agora a gente chegou no ponto alto em relevo, mas dessa vez a gente não vai fazer aumento. Então a gente vem direto no ponto alto em relevo e faz um ponto alto em relevo, tá? A gente não vai fazer aquele ponto tradicional sobre o ponto alto em relevo. Aí a gente já vai para o próximo grupo, onde tem 7 pontos altos, a gente vai repetir os 7 pontos altos também. E assim vai ser feita essa carreira e as próximas duas, tá, pessoal?
7 pontos altos e um ponto em relevo. 7 pontos altos e um ponto em relevo. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui a nossa peça. Essa aqui é o lado avesso, essa aqui é o lado de uso. Olhem só. E essas 3 carreiras que a gente fez sem aumento já nos deram o formato, já começa a nos dar o formato de boina. Olhem só, já começa a fechar. Eu arrematei a lã molê branca e agora eu vou entrar com a lã molê laranja neon, tá, pessoal? A cor neon tá em alta em 2019, então eu super indico que você use os tons neons da Círculo. A lã molê tem vários tons de neon da Círculo. Essa aqui, esse laranja, a cor dela, o número da cor é 0782, tá? E a gente vai dar continuidade ao trabalho com ela. Você vai vir aqui com laranja neon em qualquer ponto, tá? Em qualquer ponto do nosso trabalho. E vai fazer um ponto baixíssimo, prendendo o fio na peça. Vamos fazer aqui 2 correntes e vamos fazer um meio ponto alto no mesmo ponto. Olha só, eu volto e faço um meio ponto alto no mesmo ponto. Vamos fazer agora 3 correntes. 1, 2, 3. Esse espaço que tem entre as 2 correntes que eu fiz para subir e esse meio ponto, eu vou utilizar para fazer um ponto puff. Laço o fio, entro nesse espaço, laço de novo, puxo. Fiz isso uma vez. Laço o fio, entro no espaço, laço de novo, puxo. Fiz isso 2 vezes. Laço o fio, entro no espaço, laço de novo, puxo. Fiz isso 3 vezes e depois de 3 laçadas você laça novamente. Conta 3 pontos da base, 1, 2, 3, e no 4º ponto você faz um ponto baixo, só que esse ponto baixo ele vai ser fechado junto com todas as laçadas que estão na agulha. Então, entrei aqui no ponto, lacei o fio, puxei, lacei de novo e puxei por dentro de todos os pontos. Não se preocupe que se você não entendeu, eu vou explicar mais uma vez. Aqui eu dou um nozinho para fechar o ponto e faço 3 correntes para subir. 1, 2, 3. Agora, pessoal, eu vou fazer esse mesmo ponto puff embaixo do que eu fiz anteriormente, nessa região bem aqui, ó, embaixo do ponto puff que eu fiz anteriormente. Então, eu laço, entro na base, laço de novo. 1, laço, entro na base, laço de novo. 2, laço, entro na base, laço de novo. 3, olhem só. Laço mais uma vez. Conto 3 pontos, 1, 2, 3. No 4º ponto eu entro, laço de novo, puxo, laço mais uma vez, não dou altura, tá? Olha só que ficou bem baixinho, por isso que eu falei que era um ponto baixo. E essa última laçada eu laço por dentro de todos os pontos. Olha só. Agora eu faço uma correntinha para fechar o ponto e mais 3 correntes para subir. Aí eu repito de novo. 1, 2, 3. Pulo 3 pontos da base, 1, 2, 3. No 4º ponto eu faço o ponto baixo, fechar, que eu vou fechar junto com todos os pontos. Olhem só como vai ficando. E eu vou fazer isso aqui por toda a volta, ok, pessoal? Vamos lá. Pronto, pessoal, tô chegando aqui no finalzinho da carreira, olha só como tá ficando. Olhem só. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui o último gominho que está restando no nosso trabalho. Está faltando fazer. Já fiz aqui as 3 correntes. Venho aqui no espaço e vou fazer aqui as laçadas pro nosso gominho. Eu vou fazer o ponto baixo, pessoal, no mesmo ponto onde eu iniciei com esse fio laranja. Então, eu venho aqui no mesmo ponto e faço aquele ponto baixo que eu aproveito para fechar todas as laçadas que estão na agulha. Agora, eu vou fazer aquela correntinha que a gente faz para amarrar, digamos assim, amarrar o nosso gominho. Observe que aqui no início, a gente tem aquelas 2 correntes que a gente faz para subir o trabalho, para subir essa carreira laranja. Você vem na 2ª corrente contando de baixo para cima e faz um ponto baixíssimo. Vamos fazer agora 2 correntes. E nós vamos, pessoal, repetir a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo, a mesma carreira, tá? Só que com uma diferença. Dessa vez nós vamos virar do avesso. Esse ponto aqui a gente trabalha de ida e volta. Mesmo a peça sendo circular, a gente trabalha de ida e volta. Então, no mesmo ponto em que a gente faz essas 2 correntes para subir, a gente faz o meio ponto alto.
Agora, a gente faz as 3 correntes. E vamos fazer lá o ponto puff, o gominho. Aqui com a agulha, entre os 2 pontos. Faz a primeira laçada, faz a segunda laçada e faz a terceira laçada. Laça novamente. E o ponto baixo que a gente faz para fechar todos os pontos, agora, a partir dessa carreira, a gente faz pegando essas correntinhas aqui de cada gominho, tá? A primeira, como eu posso dizer, aquelas 3 correntes que a gente faz para subir para cada gominho, elas ficam bem aqui em cima, olha só. E agora a gente vai trabalhar o ponto baixo nelas. Então, eu entro aqui com a agulha, laço e fecho todos os pontos. Faço aqui a primeira correntinha, faço mais 3 correntes e começo tudo de novo. Olhem só, eu venho para esse espaço que tem embaixo do gominho. Aqui você observa que acaba aparecendo outro espaço aqui, mas não vai confundir, é esse que tá bem embaixo do gominho. E a gente faz novamente. Aí a gente vem para as próximas 3 correntes do gominho seguinte e faz o fechamento de todas as laçadas. Faz as 3 correntes, vem aqui para baixo do último gominho que você fez, começa mais um gominho, vai para as 3 correntes do gominho seguinte e fecha todas as laçadas, tá? E você vai fazer isso aqui, pessoal, por toda a volta. Quando eu chegar no final da carreira, eu volto pra gente dar continuidade. Então, mais uma vez, chegando aqui no final da carreira, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho. Vou fazer aqui o último gominho, tá? 3 correntes, venho aqui pra baixo do último gominho que eu fiz, fazer o último da carreira. Aí, eu venho aqui no mesmo ponto onde eu fiz o primeiro, onde eu fiz aquelas 3 correntes pra subir e dou aquela laçada final. Faço aqui uma correntinha para dar o nozinho do gominho. Venho aqui na segunda corrente, contando de baixo para cima das 2 que eu fiz para iniciar essa carreira. E faço um ponto baixíssimo. Eu vou fazer agora, pessoal, mais uma carreira. Vou subir com 2 correntes. Novamente, eu vou virar o trabalho. No mesmo ponto, eu faço meio ponto alto. Faço 3 correntes para subir. No espaço entre os 2 pontos, eu faço o primeiro gominho. Venho aqui para a primeira alcinha do gominho de baixo, faço a laçadinha, faço aqui o nozinho, 3 correntes. Vamos aqui para o próximo gominho. E assim eu sigo fazendo a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vou terminar essa carreira, vou arrematar esse fio e a gente volta para a próxima etapa. Vamos lá. Pronto, pessoal. Após terminar as 3 carreiras dos pompõezinhos, dos nossos gominhos, nós vamos para uma sequência bem simples. Eu arrematei aqui a lã laranja e voltei com a branca. Eu vou trabalhar 3 pontos baixos em cada alcinha de 3 correntes que tem para cá para cima. Olhem só, cada gominho tem 3 correntes na parte de cima. Então, eu vou prender aqui a lã em qualquer uma dessas 3 correntes. Tô pegando errado aqui. Vou fazer aqui uma correntinha para subir e 3 pontos baixos nessa mesma alça. 1, 2, 3. Vou para a próxima alcinha do próximo gominho e faço 3 novamente. 1, 2, 3. Vou para a próxima alcinha, 3 de novo. 1, 2, 3. E eu vou seguindo isso aqui até o final da carreira. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho. Eu já dei a volta na peça fazendo os pontos baixos com a lã branca, mas eu escolhi arrematar a lã mesmo eu usando a mesma cor para fazer a aba, tá? Foi uma escolha minha arrematar a lã. E por que que eu escolho fazer isso? Porque eu não quero começar lá a aba bem em cima do ponto onde eu arremato a carreira, onde eu finalizo cada carreira, tá? Foi uma opção minha, ok? Então, você faz isso se você quiser. Se você não quiser arrematar a carreira, você segue do seu jeito, tá, pessoal? Foi apenas uma opção minha. Então, eu venho aqui com o branco novamente e vou prender em qualquer ponto baixo. Vou prender aqui com um pontinho baixíssimo.
E eu vou fazer aqui um ponto baixo, só que eu vou fazer esse ponto baixo em relevo, da seguinte forma. Vou fazer uma correntinha, vou entrar no mesmo ponto onde eu amarrei o fio em cima, eu vou entrar, só que eu vou entrar antes dele, antes desse ponto, tá? Vou entrar com a agulha de frente para trás e vou sair logo depois do ponto. Olhem só o ponto aqui. Laço o fio e puxo e faço o ponto baixo. Aqui eu fiz uma espécie de ponto baixo em relevo, como eu já disse. Agora, eu vou fazer um meio ponto alto em relevo, no ponto seguinte. Então, eu venho para o ponto baixo seguinte, vou entrar antes dele e vou sair logo depois com a agulha. Sempre com a agulha de frente para trás. Laço e puxo, faço um meio ponto alto em relevo. Vou fazer a mesma coisa agora, só que dessa vez com pontos altos em relevo e 23 pontos altos seguidos, tá? Então, eu venho aqui no ponto seguinte, entro antes, saio depois para fazer o primeiro ponto alto. Vou pro ponto seguinte, entro antes, saio depois para fazer o segundo, o terceiro, e assim eu vou fazendo até eu ter 23 pontos altos em relevos concluídos. Vamos lá. 23 pontos altos. Olhem só como fica. Vamos agora para o próximo ponto, fazer o meio ponto alto. E agora, no próximo ponto, a gente faz um ponto baixo. Sempre em relevo, tá? Sempre em relevo. Olhem só como ficou aqui a nossa aba. Observe, pessoal, que eu comecei e encerrei a carreira com um ponto baixo. E essa próxima carreira eu também vou começar com um ponto baixo. Só que esse ponto baixo da próxima carreira eu vou fazer ainda desse lado aqui. Ou seja, eu vou pro ponto seguinte e vou fazer mais um ponto baixo em relevo. Ou seja, aqui eu tenho, para finalizando, 2 pontos baixos. Sendo que esse último já pertence à carreira seguinte. Deixa eu voltar aqui, que eu tirei a agulha. Vou virar o trabalho, olhem só, sem corrente de separação eu virei o trabalho. E nesse segundo ponto baixo, não no que eu acabei de fazer, no segundo, que pertence à primeira carreira da aba, eu vou fazer um meio ponto alto. Observe que eu tô fazendo o meio ponto alto de forma tradicional, tá? Pegando o ponto de cima, não estou fazendo em relevo, tô fazendo pegando o ponto na parte de cima. Então, eu faço aqui um meio ponto alto. Vou para o ponto seguinte, que é o meio ponto alto, eu vou fazer sobre ele 2 pontos altos juntos. 1, 2. E vou fazer 7 pontos altos individuais. Quando eu digo individual, eu quero dizer um em cada ponto. Olha só, então eu vim aqui, 1, vou para o ponto seguinte, 2, no ponto seguinte, 3, no ponto seguinte, 4, no ponto seguinte, 5, no ponto seguinte, 6, no ponto seguinte, 7. Depois de 7 pontos altos, eu repito mais uma vez o aumento, então eu venho para o ponto seguinte e faço os 2 pontos altos juntos. E mais uma vez eu faço 7 pontos altos individuais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olhem só. Então, eu vou repetir mais uma vez o aumento de 2 pontos altos juntos e mais uma vez 7 pontos altos. 7, olhem só. Vou para o ponto seguinte, que é um meio ponto alto, e vou fazer o último aumento, 2 pontos altos juntos. Vou para o ponto seguinte, que é um ponto baixo, e vou fazer um meio ponto alto sobre ele. Agora, para encerrar essa segunda carreira, pessoal, eu vou fazer o ponto baixo. Só que esse ponto baixo, ele vai ficar sobre essa carreira branca aqui, que a gente deu a volta em toda a peça. E ele vai ser feito em relevo. Entretanto, com um detalhe. Nós vamos entrar com a agulha de sentido contrário ao que a gente fez os outros pontos em relevo. A gente vai entrar com a agulha de trás para frente. Por quê? Porque quando a gente entrou com a agulha de frente para trás, a peça estava do lado de uso para nossa frente. Como agora a gente está com a parte avessa da peça para nossa frente, a gente também precisa colocar a agulha do lado contrário para que os pontos fiquem todos virados para o mesmo lugar. Então, eu venho aqui no ponto da base, vou entrar com a agulha
de trás para frente, vou voltar, laço o fio e puxo. E aqui eu faço o ponto baixo. Assim eu encerro a segunda carreira da nossa aba. E agora nós vamos para a terceira carreira da aba. E novamente a gente começa com um ponto baixo em relevo do lado do último ponto baixo que a gente fez, que ainda é referente à segunda carreira. E novamente a gente vai entrar com a agulha de trás para frente, porque a peça continua do avesso. Então a gente entra aqui de trás para frente. Deixa eu repetir. E faz o ponto baixo em relevo. Vamos virar a peça e no segundo ponto baixo da sequência, que é o ponto baixo que pertence à segunda carreira, a gente vai fazer um meio ponto alto. No ponto seguinte, que é o meio ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto. No ponto seguinte, a gente vai fazer um aumento com 2 pontos altos no mesmo lugar. Vamos agora fazer uma sequência de 8 pontos altos individual, ou seja, um em cada ponto da base. 1, 2, 8. Vamos fazer um aumento com 2 pontos altos no mesmo lugar. E vamos repetir a sequência de 8 pontos altos individuais. Eu já estou fazendo o segundo, o terceiro e o oitavo. Mais uma vez, a gente repete os 2 pontos altos juntos para fazer um pequeno aumento na nossa peça e mais uma vez 8 pontos altos individuais. 2, 8. No ponto seguinte, a gente faz mais um aumento. No ponto seguinte, a gente faz um ponto alto. Sobre o ponto baixo, a gente faz um meio ponto alto. E pegando aqui a base, sim, nós vamos lá para a base, nós vamos fazer um ponto baixo e esse ponto baixo é em relevo. E dessa vez a gente volta a fazer com a agulha de frente para trás, porque a peça já está com o lado de uso para nossa frente. Então a gente entra aqui de frente para trás, busca o fio e faz o ponto baixo. Olhem só. Vamos agora fazer uma correntinha para subir, virar o trabalho. Vamos fazer um ponto baixo sobre esse ponto e vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base, tá, pessoal? É um ponto baixo para cada ponto da base. Não interessa se é ponto alto, se é ponto baixo, se é ponto alto em relevo, meio ponto alto, enfim, você vai dar a volta no trabalho fazendo ponto baixo. Não só aqui na aba, como também em toda a volta do trabalho. Quando você chegar aqui onde a gente acabou de subir, você arremata o seu trabalho e a peça vai estar dessa forma.